Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, onde falaremos sobre aditivos antioxidantes. Me chamo Vanessa Dutra, faço parte do time técnico da Aditiva e agradeço a participação de vocês nesse webinar. Fico à disposição através do e-mail vanessa@aditiva.com.br para dúvidas e informações técnicas, ou comerciais também a respeito dos nossos produtos. Bom, falando um pouquinho então da Aditiva, a Aditiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais, que atua há mais de 15 anos no mercado brasileiro com um extenso portfólio de produtos das principais indústrias químicas do mundo. A nossa matriz fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e contamos com centros de distribuição em Canoas, Rio Grande do Sul, Itajaí, Santa Catarina e Mauá, São Paulo, para oferecer, então, ao mercado produtos à pronta entrega, abrangendo o maior número de regiões aí do Brasil. As matérias-primas comercializadas pela Aditiva são destinadas para os mais diversos segmentos industriais e nos permitem garantir, então, qualidade, nos produtos e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. O webinar de hoje é o primeiro de uma série de 3 webinars em que nós falaremos sobre as linhas de aditivos especiais funcionais da BASF, disponíveis no portfólio da Aditiva, que são as linhas de aditivos antioxidantes, absorvedores de UV e branqueadores ópticos. Esses aditivos especiais, eles são produtos de alto desempenho destinados para as indústrias de materiais de revestimento e construção civil. O foco, então, do nosso webinar de hoje são os antioxidantes. Vamos conversar sobre como ocorre o processo de oxidação nos materiais orgânicos e, em seguida, sobre os antioxidantes em si, como eles atuam nos produtos, em quais aplicações eles podem ser usados e quais os benefícios alcançados com o seu uso. E, no final, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, vocês podem enviar as perguntas durante o webinar pelo chat, que elas ficam visíveis aqui só para mim, e o que for possível eu respondo no final. Se não, elas serão respondidas por e-mail depois. Bem, sabemos que os materiais orgânicos, em geral, como, por exemplo, polímeros, revestimentos, tintas, adesivos, óleos, que tenham produtos que tenham uma função estética, que tenham uma função protetiva ou alguma propriedade funcional específica, são expostos a uma grande variedade de fatores ambientais, tanto de fonte natural quanto de fonte artificial, como radiação solar, umidade, mudança de temperatura, ação de micro-organismos, poluentes atmosféricos, enfim, uma série de fatores. Todos esses agentes causam a degradação gradual desses materiais e levam à perda das propriedades físicas e à redução da sua vida útil, danificando, assim, esses materiais e muitas vezes inviabilizando o seu consumo ou a sua utilização. Então, a chave para a produção de produtos finais de alto valor, de alto desempenho e também de alta durabilidade é a proteção contra essa variedade de agentes degradantes, ou seja, a proteção dos polímeros ou das resinas que compõem esses materiais contra a ação desses fatores ambientais adversos. Dois fatores muito presentes no ambiente são o calor e a radiação UV. Então, vamos falar sobre como eles degradam os materiais orgânicos. A oxidação dos materiais orgânicos, provocada pela luz ou pelo calor, é um processo complexo que ocorre via radicais livres. Esse processo é caracterizado pelas etapas de iniciação, propagação, ramificação de cadeia, cadeia autocatalítica e reações de terminação. Em ambos os casos de oxidação causada tanto pela luz quanto pelo calor, as etapas de iniciação geram radicais livres que entram nesse processo cíclico. Aqui nós temos um esquema simplificado
que mostra esse mecanismo de degradação via radicais livres. No ciclo 1, nós temos o polímero em condições normais de vida útil. A oxidação causada pela luz, que chamamos de fotooxidação, ela tem o seu início quando um grupo cromóforo dentro do material, dentro do polímero, absorve energia de radiação. Essa energia absorvida leva à formação de um estado excitado da molécula, ou seja, uma molécula de nível de energia mais alto. Essa reação de iniciação é chamada de fotólise. Essas moléculas geradas são altamente reativas e podem formar radicais livres, através de um processo chamado clivagem homolítica, que é a quebra de uma ligação covalente, de tal forma que cada fragmento dessa ligação recebe um dos elétrons compartilhados. No ciclo 2, nós temos o polímero em condições de alta temperatura, né? Nesse caso, o calor pode acelerar esse processo de oxidação, o que é chamado de termooxidação. Isso ocorre por reações de quebra de ligações também e formação de radicais livres. Essa etapa de iniciação induzida pelo calor, ela pode ocorrer durante o processamento dos materiais, quando eles estão a alta temperatura, durante a produção deles, né, e também durante a vida útil. Dessa forma, os radicais livres que são gerados durante a fotooxidação ou a termooxidação podem reagir com oxigênio para formar radicais peroxila, que podem atacar ainda mais o polímero, formando assim hidroperóxidos instáveis. Esses hidroperóxidos eles se fragmentam pela ação da radiação UV ou do calor, novamente, e formam radicais livres adicionais, e assim sucessivamente. Então, conforme o processo continua, mais e mais ligações moleculares se quebram em um processo de natureza autocatalítica, né, que é chamado de autooxidação. Esse processo, então, segue continuamente acontecendo e precisa, então, de um elemento adicional, que seria um aditivo, que seja capaz de fazer esse processo cessar. Esse processo de oxidação que eu acabei de explicar, ele ocasiona, então, a degradação dos produtos, tá? Essa degradação pode resultar em diferentes efeitos indesejáveis, dependendo do produto, como, por exemplo, perda de cor, né, descoloração, desbotamento, escurecimento ou amarelamento dos materiais. Então, por exemplo, no caso de adesivos, né, eles podem vir a se tornar mais amarelados ou até castanhos, né, uma alteração bem significativa de cor. Podem ocorrer mudanças na viscosidade, né? O material ele pode se tornar mais viscoso com o tempo ou até mesmo perder a sua viscosidade em determinadas etapas do processo de uso dele. Pode acontecer perda de adesividade, no caso dos adesivos, perda de aderência, no caso de tintas, né, de revestimentos, onde a tinta acaba desplacando, soltando do substrato, né? Ocorre também formação de pele, que é aquela camada que se forma quando o produto está dentro da embalagem, né? Ela fica sobre a superfície, né, do produto, ou também formação de gel, que são grumos dentro do produto, dentro da embalagem, né? Podem ocorrer perda de propriedades físicas e mecânicas, como resistência à tração e elongação, e geração de resíduos, no caso de óleos e lubrificantes, né? No caso de óleos e lubrificantes, os processos de oxidação eles geram resíduos que podem danificar os motores e os equipamentos onde esses óleos são utilizados. Então, essas mudanças de cor e aparência dos produtos, elas podem acontecer mesmo em ambientes internos. Basta termos a presença de luz e oxigênio, não necessitando o material estar em um ambiente externo. E ocorrem em todas as etapas de vida útil do produto. Já em ambientes externos, existe o agravante da presença de água em maior quantidade, o que leva a defeitos adicionais nos produtos, como perda de brilho,
rachaduras, desplacamento, entre outros problemas na própria estrutura do material. Por sua vez, a exposição ao calor, que acontece durante as etapas de processamento, como síntese, mistura, extrusão, cura dos materiais, ou durante ciclos de aquecimento em estufa em alta temperatura, elas resultam em amarelamento, fragilização do material, quebra, né, e perda de propriedades mecânicas, como resistência à tração. Então, como proteger o produto final contra esses problemas? Seria, então, utilizando aditivos funcionais que forneçam a proteção necessária para cada tipo de agente degradante. E hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre os aditivos antioxidantes. Podemos dizer, então, que os antioxidantes têm a função de proteger os mais variados materiais orgânicos, como polímeros e resinas, tintas e revestimentos, plásticos, fibras, adesivos e selantes, óleos e lubrificantes, contra essa degradação térmica que ocorre naturalmente nos produtos durante o seu processamento, produção e vida útil. Os antioxidantes são capazes de interromper o processo de degradação de diferentes maneiras, dependendo da sua estrutura química. Os antioxidantes, eles agem desativando os radicais livres, né? Eles são usados em produtos que ficarão expostos tanto em ambientes internos quanto externos. Eles previnem a termooxidação, protegem, né, as várias camadas dos revestimentos, tanto a camada mais interna como a mais externa, das tintas, no caso, né, mas não tem ação sobre a superfície onde foi aplicado o produto. Usando o exemplo de uma tinta em pó, né, o antioxidante vai agir no polímero que compõe a tinta e não na superfície metálica onde ela foi aplicada. Os antioxidantes previnem mudanças de cor e de viscosidade, previnem fragilização do material, a perda de propriedades mecânicas, né? E as classes químicas mais comuns são de fenóis com impedimento estérico, fosfitos e tioéteres. Com relação, então, às aplicações, né? Quais as indústrias e mercados que fazem uso de antioxidantes? Eles são usados nos mercados, né? Como eu já mencionei, de adesivos, selantes, polímeros e resinas, tintas e revestimentos industriais, elastômeros e óleos e lubrificantes. Em todos esses mercados se faz necessário o uso de aditivos protetivos contra algum agente de degradação e que evitem todos aqueles efeitos indesejáveis causados por oxidação que eu mencionei anteriormente. Os antioxidantes primários, que são aqueles à base de fenóis, eles atuam por meio de dois mecanismos. O primeiro envolve a inibição da formação de radicais livres, que possibilitam a etapa de iniciação. Eles interrompem a quebra de reações através de um mecanismo cinético, fazendo com que não haja formação de novos radicais livres. O segundo mecanismo de ação abrange a eliminação de radicais livres alcoxila e peroxila na etapa de propagação. Eles desativam, então, esses radicais através da doação de átomos de hidrogênio para essas moléculas, principalmente para aquelas que possuem átomos de oxigênio, e interrompem a reação em cadeia. Dessa forma, eles cessam o processo de autooxidação. Os antioxidantes fenólicos podem ser usados em uma ampla faixa de temperatura, e eles aumentam a estabilidade térmica dos produtos a longo prazo. Já os antioxidantes secundários, eles são, que são à base de fosfitos e de tioéteres, eles atuam de forma diferente. Eles fazem a decomposição dos peróxidos, que foram formados durante o processo de autooxidação. Eles reagem com uma parte da estrutura desses peróxidos. Tanto os fosfitos quanto os tioéteres, eles atuam de forma sinérgica com os antioxidantes fenólicos. Eles melhoram o desempenho desses.
e, portanto, eles podem ser usados combinados. Para produtos que serão expostos a temperaturas altas em curtos períodos, a recomendação é a combinação de um fenólico com um fosfito. Já no caso de exposição a temperaturas mais baixas, porém durante longos períodos, a recomendação é a combinação de fenólico com tioéter. Bom, aqui nós vamos conversar então sobre as linhas de produtos da BASF, tá? Que contém essas classes de antioxidantes que eu acabei de mencionar. Na linha Irganox, nós temos os antioxidantes primários, que são baseados em fenóis, e secundários à base de tioéteres. E também existem grades, né, que são blendas, ou seja, que são misturas desses grades, dessas classes. Na linha Irga-Fos, nós temos os antioxidantes secundários à base de fosfito, que também são chamados de estabilizadores de processo. Então, iniciando pelo Irganox 1010, tá? Ele é um antioxidante primário, fenólico, usado em adesivos hot melt, resinas taquificantes, que são aquelas resinas utilizadas, adicionadas nos adesivos, né, para dar taque e aderência. Eles são usados também em tintas industriais à base de solvente, selantes, plásticos, fibras sintéticas, elastômeros, ceras e lubrificantes. O peso molecular médio dele é de 1.178 gramas por mol, e ele é usado normalmente em teores de no máximo 1% dentro da formulação. Ele previne alterações de cor, tá? E mantém a viscosidade. Então, ele tem uma alta resistência à extração por água e baixa volatilidade. Ele tem muito boa compatibilidade com sistemas base solvente e ele normalmente é usado combinado com outros aditivos, como, por exemplo, o Irgafos 168. Esse produto, o Irganox 1010, ele é uma alternativa muito interessante para a substituição do BHT. Tá? Aqui na imagem tem um exemplo, né, da ação do Irganox 1010 em relação à preservação da cor do produto, né, onde uma amostra controle, onde não foi utilizada nenhum aditivo, ela se tornou ficou com uma cor bem escura, né. Aqui a gente tem um estudo desse Irganox 1010, né, um estudo realizado pela BASF, onde ele foi utilizado no adesivo base EVA, né, em comparação com um produto que foi aditivado com BHT. Então, na questão de cor, né, o Irganox 1010 ele mantém a estabilidade da cor, enquanto que o BHT ele não tem uma ação tão eficaz, né, que a avaliação foi realizada em alguns dias, né, o produto estando em estabilidade acelerada, 170 graus. E um outro exemplo, né, da ação da atuação do Irganox 1010 também num exemplo de adesivo EVA, base EVA, onde comparado com o BHT ele tem um desempenho muito melhor em relação à não formação de gel, né? Um outro produto também importante é o Irganox 1076. Ele também é um antioxidante primário fenólico, tá? Utilizado basicamente nas mesmas aplicações do que o 1010. Ele previne também alterações de cor e mantém a viscosidade dos produtos. O peso molecular médio dele é 531 gramas por mol. E aqui nós temos um exemplo, né, de teste realizado num adesivo hot melt, onde ele foi utilizado e ele, né, preservou ali a cor, então, né, preservou melhor a cor do adesivo em relação a uma amostra controle onde não foi utilizado nenhum aditivo, né, que teve uma alteração bem significativa de cor ao longo das horas. Outro produto que nós vamos mostrar aqui é o Irganox L135. Ele é um antioxidante primário fenólico também,
mas ele tem uma utilização muito, ele é muito indicado para óleos e lubrificantes em geral, né, contra a oxidação térmica e degradação. Então, ele tem excelente solubilidade em óleo, ele não cristaliza a baixas temperaturas e ele tem uma baixa extração por água, ou seja, a água não consegue extrair fenol, né, da composição dele. Então, ele não deixa resíduos de fenol na água. E ele também é uma alternativa aí para substituição do BHT, que é uma situação que muitas indústrias já estão tendo que enfrentar aí de substituição do BHT por ele ser uma substância restrita. Em algumas legislações já exigem, né, que os materiais não tenham BHT na sua composição. O Irgafos 168, ele é um antioxidante secundário à base de fosfito. Ele é usado, então, em tintas industriais com processos de cura a altas temperaturas. Então, em situações onde a tinta vai passar por cura em temperaturas muito altas, como no caso dos coil coating, né, que são as tintas para pintura de chapas metálicas em bobina, e no caso das tintas em pó. Ele previne também alterações na cor, propriedade e alterações nas propriedades físicas, né, durante esses processos de síntese da resina, de fabricação da tinta, né, durante a cura em estufa e durante toda a vida útil do revestimento. Ele tem baixa volatilidade e alta resistência à hidrólise. O teor máximo utilizado normalmente nas formulações é até 0,8%, e ele trabalha em sinergia com as demais classes de antioxidantes. Ele também é uma alternativa interessante para substituição do BHT. E por último, então, o Irgafos PS 800, que é um antioxidante secundário base tioéter. Ele é um estabilizante térmico usado em combinação com os antioxidantes fenólicos. Ele é usado para materiais poliméricos que necessitam estabilidade térmica a longo prazo, onde o polímero, né, vai ficar exposto ao calor por longos períodos, como é o caso de polímeros usados em cabos elétricos, cabos automotivos e também é usado em adesivos. O teor máximo de utilização dele na formulação é de 1%. Então, agora nós vamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas, tá? Sintam-se à vontade aí para enviar suas perguntas pelo chat. Enquanto isso, eu vou verificando aqui se já temos algumas perguntas. Aqui temos uma pergunta em relação a qual o produto mais indicado para utilização de proteção de óleos. Seria o Erganox L135. Temos outra pergunta aqui, se temos antioxidante que possa ser usado para adesivo base policloropreno. Também, nesse caso, é indicado o Erganox L135. Outra questão aqui sobre em formulação de desengraxantes. Também, o produto indicado é Erganox L135. Temos outra pergunta aqui em relação a se são fornecidas amostras dos produtos. Sim, a gente tem como fornecer amostras, tá? Inclusive também material técnico sobre os produtos, né? Suporte técnico. Então, caso haja alguma necessidade mais específica, inclusive que não tenha sido citada aqui, né, hoje no webinar, o Departamento Técnico da Aditiva fica à disposição para auxiliar na identificação dos grades, né, dos produtos mais adequados dentro da linha. E sim, é possível a disponibilização de amostras, tá? Se os produtos estão disponíveis no Brasil,
sim, alguns deles, dos produtos, têm fabricação no Brasil, outros a Additiva importa, realiza a importação, então qualquer necessidade é só entrar em contato através do e-mail vendas@additiva.com.br, que a gente pode fornecer todas as informações. Se há uma questão aqui, se é necessário usar antioxidante em resinas alquídicas. Sim, é necessário, né? É indicado a utilização desses produtos para evitar a degradação, né? Em função à mudança, à alteração de cor, enfim, desses produtos. Então, podem ser usados os produtos que nós mencionamos hoje no webinar, né? O Irganox 1010, o Irganox 1076, o Irgafós 168 combinado com esses, né? Então, sim, é indicado. Bom, pessoal, as perguntas que nós temos seriam essas. Talvez tenha aqui alguma que a gente possa não ter respondido, mas a gente vai responder por e-mail, tá? Então, eu encerro aqui o nosso webinar de hoje, né? Caso tenha ficado algum questionamento, então a gente vai responder por e-mail, tá? Fiquem tranquilos. Eu quero agradecer, então, a participação de vocês, né? E também deixo o convite para acompanharem os próximos webinars que já estão previstos aí para as próximas semanas. Tá ok? Obrigada e até mais.